Olá pessoal, vamos resolver a questão número 34 então da prova do concurso do Banrisul. Uma população é formada por 4 elementos: 4, 5, 5 e 8, certo? O coeficiente de variação que mede a dispersão dos dados, ele já deu o resultado para nós, ó. Ele é o resultado da divisão do desvio padrão, que eu vou chamar de sigma, pela média da população, que é o mi, que é a média. É igual a quanto? Então, o CV, pessoal, o coeficiente de variação, ele mede quanto é o desvio padrão em relação à média, um número adimensional, é um percentual. Então, a gente consegue medir a variação através do desvio pela média. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A primeira coisa é calcular a média, né? A média desses dados, basta somar os dados pelo número deles. Então, eu vou somar 4 mais 5 mais 5 mais 8. Dividido por 4 números, né? Então aqui vai dar 9, 14, 22 dividido por 4, que é 11 sobre 2, que é 5,5. Então essa é a média dessa população. Então, para a gente calcular os desvios, né, o desvio padrão, a gente pode fazer uma tabelinha se vocês acharem mais fácil. Eu gosto de fazer uma tabelinha que fica mais didático, né? Então eu colocaria aqui cada valor da minha população, a média, aí eu faria o valor menos a média e depois elevaria ao quadrado. Então são 4 números, certo? Aqui vocês vão precisar saber só a forma do desvio, já que do CV ele já deu para nós. Então nós teríamos aqui o xi 4, 5, 5 e 8. A média dos 4 elementos, basta somar todos e dividir pelo número de elementos, deu 5,5. Certo? 5,5. 5,5, 5,5, 5,5. Então agora vamos ver o desvio. Quanto cada número está acima ou abaixo da média. Então 4 menos 5,5 menos 1,5. Está 4 abaixo. Ok, pessoal? É como se eu tivesse a média aqui, ó, 5,5. E o valor aqui deu 4. Então essa distância do valor até a média é 1,5 abaixo da média, então fica menor. Okay? O 5 está em cima dela, está um pouquinho abaixo, né? O 5 está um pouquinho abaixo. Então 5 menos 5,5 menos 0,5. 5 menos 5,5 menos 0,5. 8 menos 5,5 mais 2,5. Certo? Então o 8 estaria aqui, ó, aqui em cima. Então ele está distante do 5,5, 2,5 positivo, porque está acima da média. Certo? Então, agora elevamos ao quadrado. Menos 1,5 vezes menos 1,5 dá 2,25. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Aqui eu não estou me preocupando com o sinal, porque todo número negativo ao quadrado é positivo. Aqui dá 0,25 também. E 2,5 vezes 2,5 é 25 vezes 25, dá 625. Então aqui dá 6,25. Então o somatório dos desvios em relação à média ao quadrado é somar 6,25 com 0,25, 6,5. Com 0,25, 6,75. Com 2,25 vai dar 9. Certo? E o desvio padrão da população, né, é a raiz quadrada do somatório dos desvios em relação à média ao quadrado pela quantidade de dados. Então aqui, pessoal, ó, vai ser raiz quadrada. Quanto é que é o somatório dos desvios ao quadrado? 9. Qual é o número de elementos que eu tenho? 4. Então, raiz de 9 quartos, tira a raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Esse é o desvio. Certo? Então, para finalizar, o que ele está pedindo? O CV. Ó. Então, o CV vai ser o desvio pela média. Quanto é o desvio? 13,5. Quanto é a média? 5,5. Então, se eu quiser que 3 meios é a mesma coisa que 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 por 5,5. Essa é a razão. Ele deu em termos de fração. Ó, não tem 1,5 e 5,5. Porque está com vírgula. Então na matemática, o que vocês têm ali? Ó?
3 por 11, que é a mesma coisa, porque eu não altero o número se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, certo? Multiplicar e dividir por 2 é 1. 1,5 vezes 2, 3. 5,5 vezes 2, 11. Então seria 3 onzeavos. Ok, pessoal? É um número adimensional. Então, quanto maior o CV, maior a dispersão dos dados. Então, vocês veem que o 8 contribuiu com um número bastante grande, porque ele está longe da média. Da média, 5,5. Quem está pertinho da média aqui, ó, contribui com bem pouco. Espero ter ajudado. Grande abraço. Obrigado.